eu sou Amanda Carvalho, eu sou diretora executiva da Líder RH Limeira, né? Atuo na área de recursos humanos desde 2016, voltado para a parte de consultoria desde 2018, né? Possuo formação na área, né? Fui formada em administração, fiz algumas especializações na área de gestão estratégica de pessoas e também alguns cursos da área, né? E também atuo hoje como professora universitária, né? Sou da área de gestão de pessoas e leciono também. Na verdade, antes de conhecer a Líder, eu já tinha uma empresa de consultoria que eu abri em 2018, né, de maneira independente, com o objetivo de fazer os processos de consultoria, mas voltado um pouco mais para processos de implantação de plano de cargos e salários. Então, o meu foco era fazer consultoria, atender clientes, já fazia alguns processos de recrutamento, mas eu não tinha, né, o peso que a marca Líder RH tem. E a partir do momento que eu resolvi, né, dentro do mercado, eu fiquei como independente por 4 anos, né, trabalhei de 2018 até 2022 de maneira independente, tinha alguns parceiros que atuavam comigo, mas praticamente eu tinha já uma estrutura de empresa, tinha CNPJ, tinha todos, já emitia nota, fazia todos esses processos, mas eu não tinha a experiência e a expertise que a Líder RH me ofereceu. Como assim? Em questão de conexão com clientes, consequentemente formatar processos mais estruturados, mais literalmente qualificados, pelo fato da Líder RH já estar no mercado, já entender todas as perspectivas. Em 2018, eu já atendi alguns clientes de microempresa, mesmo de maneira independente. Eu já atendia algumas multinacionais, mas eu não conseguia entregar determinados trabalhos que a Líder me possibilitou fazer a entrega. Então, como assim? Literalmente processos voltados para desenvolvimento de novas políticas, né? Então, a Líder me proporcionou esse conhecimento e, consequentemente, a entrega desses novos projetos. Então, assim, a partir do momento que eu me tornei líder RH, eu tive a possibilidade de expandir alguns negócios, eu falo literalmente de atender os clientes que eu já atendia, que já estavam comigo, mas de entregar uma melhor, literalmente uma melhor entrega em questões de recrutamento, em questões de desenvolvimento de política e subsistemas da área de RH, e também me possibilitou entrar em outros clientes que eu não atendia, né? Ter acesso a clientes fora da minha região. Hoje eu estou em Limeira, São Paulo, cheguei mesmo pela minha empresa a atender algumas unidades, como por exemplo Campinas, Sumaré e até uma empresa da Bahia, mas com a Líder me possibilitou ir atender, por exemplo, clientes da área de Alphaville. Hoje eu tenho clientes que têm uma unidade em Manaus, clientes até mesmo de Belo Horizonte. Então, a Líder me possibilitou esse crescimento e esse processo de qualificação. Olha, Naldo, se eu falar para você, eu estou numa região de interior, tá? Então, eu vou contar um pouquinho da realidade de como funciona aqui, para depois eu partir para a sua pergunta. O porquê? Claro. Eu morei 4 anos fora da minha cidade. Eu sou de Limeira, passei 4 anos no Ceará. E quando eu voltei, eu resolvi retomar o sonho de empreender. Então, o primeiro momento foi desbravar networking. Eu já tinha um gap aí, né? Eu fiquei 4 anos fora, então galgar quem eu sou, quem é a Amanda, o que a Amanda entrega, quem é a Amanda. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi literalmente mostrar o trabalho que eu entregava para as pessoas. E como eu sou de uma região, literalmente, é uma região muito boa, muito produtiva, eu não posso falar que Limeira não é um polo. A gente é um polo aqui de indústrias de automobilísticas e também de semijóias, então a gente tem um polo muito grande, e fora que Limeira é uma cidade que é ligada por 2 rodovias, a Anhanguera e Bandeirantes, então todo mundo passa por aqui, se a gente for parar para pensar. Mesmo sentido São Paulo ou sentido Ribeirão Preto. Então, a gente tem um polo grande, mas Limeira ainda, em alguns pontos, as pessoas querem saber de qual é a sua... Quem é você, qual é a sua família, o que você entrega, de onde você veio. Então, o primeiro desafio que eu tive ao abrir uma empresa foi esse. E quando a gente traz uma marca que, como a Líder, que já tem anos de mercado, as pessoas hoje elas me conhecem por Amanda, sabe do meu trabalho, mas o que me possibilitou conhecer mais clientes e entrar em outras empresas era literalmente a marca que hoje eu represento dentro da minha cidade. Então, hoje as pessoas sabem que eu sou a Amanda, mas sabem que eu sou a Amanda da Líder RH. Então, isso abre muitas portas quando a gente fala de peso de marca e, consequentemente, do que tem por trás, qual é a entrega. Então, eles se sentem muito mais seguros em ter e adquirir um trabalho meu e também da Líder pela entrega,
tá? Então, assim, antes de ter a marca, você tem que provar muito quem é você e o que você está entregando. Graças ao meu trabalho, eu sei que eu sempre entreguei algo muito bom para os meus clientes, tanto é que eu mantenho eles até hoje, mesmo depois da aquisição da Líder. Então, hoje eles são líder também. Mas a Líder possibilitou esse crescimento, né? E também esse entendimento do cliente, ele tem uma referência, né? Sim. Quando ele busca a empresa, busca quem é a líder dentro, eu falo não só líder Limeira, a partir do momento que ele entende quem é a líder, ele consegue entender que tem uma unidade disponível para poder ajudá-lo. Então, na verdade, quando eu resolvi abrir a minha empresa, eu passei por alguns momentos que não são muito agradáveis, mas eu falar para você que eu passei por dificuldade financeira é mentira, porque eu planejei todo esse movimento. Tá? Então, assim, eu falo que eu sou uma empreendedora muito pé no chão. Eu vou investir, eu vou fazer um investimento, mas todo investimento que eu faço, eu tenho muito pé no chão, porque eu fico pensando no impacto de como vai funcionar o mercado daqui a um tempo, né? Por exemplo, eu fui impactada pela pandemia e ainda não era líder RH e a minha empresa cresceu, em vez de retroagir. Então, é questão mesmo da gente entender como funciona o mercado e como funciona a entrega. Porém, é indiscutível a diferença em ter uma empresa de maneira independente e não ter o suporte da líder, né? Eu falo em questão mesmo de sistemas e de evolução e de know-how, e empreender de maneira solitária. A gente não tem, às vezes, tantos contatos com o cliente, a gente não tem tantas possibilidades. A Cristiane, ela nos apoia muito em todos os processos, quando a gente tem dúvidas, ela está sempre disponível para nos ajudar e nos orientar se aquilo que a gente está pensando em fazer dentro da nossa unidade é interessante ou não. E depois que eu adquiri a empresa, o meu plano mesmo foi de crescimento. Tanto é que a minha proposta com a Cristiane foi a seguinte: Cris, eu sei já como o mercado funciona, eu sei o que eu entrego, eu estou me unindo à Líder RH para fazer a minha empresa alavancar. E eu estou vivendo esse processo, ainda não dentro dos parâmetros que eu quero, mas a minha empresa, como líder RH, eu tenho 1 ano apenas, né? Todo o investimento que eu fiz, ele já se pagou. Eu tenho um valor hoje em caixa. Então, assim, hoje a gente trabalha de maneira tranquila, porque a gente também fez os nossos movimentos como unidade, né? De buscar clientes, de fortalecer, de literalmente entender como o cliente funciona e também trabalhar na recorrência. Então, esse não é só o ponto de fazer um atendimento esporádico, não, mas literalmente da gente entregar o que realmente é necessidade do cliente, porque a gente não vende nenhuma solução pré-formatada, a gente tem vários programas, vários sistemas, várias possibilidades dentro da Líder, mas a gente vende aquilo que o cliente necessita. E a partir disso, a gente vai desenvolvendo outros projetos à medida também que o cliente está pronto em questão também de maturidade e de cultura para conseguir se desenvolver. Eu fui aluna da Cris, na verdade. Eu fiz uma formação com a Cris de BP, se eu não me engano, em 2020. Eu já atuava como consultora, que eu comecei em 2018. E eu senti a necessidade de fazer a formação de BP. Eu fiz a básica, né? A Essentials, depois eu fui para a Advanced, justamente para eu entender como que era o papel do RH de maneira mais estratégica. Por quê? Até em 2020, eu só atendia clientes de pequeno e médio porte. Eu não tinha ainda acessado uma multinacional. E a partir do momento que eu fechei um contrato com uma empresa aqui na minha cidade que estava num processo de crescimento, que inclusive cresceu 200% na pandemia, eu me vi numa posição de me qualificar para conseguir entender como que estava aquela posição daquela empresa dentro do ambiente que ela estava, dentro do ramo dela, e, consequentemente, agir de uma maneira mais estratégica. Então, foi aí que eu conheci a Cris, fiz as formações com ela, e, assim, mantive alguns contatos na época, não foi nem diretamente com a Cris, mas com a equipe dela, que na época continua sendo a Rafa e também a Elaine, com algumas questões de dúvidas. E no meio de 2022, eu recebi um contato, né, de uma pessoa da rede dela, falando que a líder estava no processo de franquia. E na época eu até assustei, eu falei, gente, será que realmente isso é verdade? Então eu tinha o WhatsApp da Cris, mandei um WhatsApp para ela, falei assim, Cris, olha, eu recebi um contato assim, assim, assado, eu queria saber se realmente isso está funcionando, se isso é real, porque hoje, né, qualquer coisa que a gente recebe às vezes no WhatsApp de um número que a gente não conhece, a gente fica assim, mas espera aí, será que isso realmente está funcionando, é real?
E aí eu voltei a conversar com a Cris, aí a gente marcou uma reunião. Aí hoje eu sou casada há 10 anos, eu tenho o Thiago, que é meu esposo, ele me ajuda em muitos processos hoje da Líder, ele está à frente da área comercial. E aí a gente sentou, alinhou, conversamos, e aí eu falei para o Thiago, eu falei assim, eu estou num momento que eu tenho uma única opção. Ou eu cresço, ou eu cresço. Porque se eu não crescer, vai chegar um ponto que do jeito que eu estou, eu vou sumir no mercado. Porque se a gente não se adapta, se a gente não busca por meios de fazer a nossa empresa alavancar, vai chegar uma hora fazendo tudo do mesmo jeito, tudo da mesma forma. Como é que desenvolve? Não tem resultado diferente. Então, eu vi na crise e, consequentemente, na marca, essa possibilidade de crescer e, consequentemente, a aumentar o meu know-how e, consequentemente, atender mais clientes e atingir novos resultados, né? Porque quando a gente fala de crescimento dentro de uma empresa, a gente não fala só de crescimento de pessoas, né, de profissional, mas a gente também fala de faturamento de lucro bruto, né? Que é o que fica depois de todo o nosso trabalho, né? Fiz conta, não vou falar para você que eu não fiz, só que na época, como eu comentei com você, eu sempre fui muito organizada quanto às minhas finanças. Desde o momento que eu abri a minha empresa, a antiga empresa, eu já tinha um dinheiro, né, de faturamento e eu já investia o dinheiro que me sobrava da empresa. Então, o valor que eu investi na Líder era um dinheiro de investimento da minha antiga empresa. Então, assim, eu não precisei, por exemplo, descapitalizar, buscar por financiamento, nada disso. A única questão que eu tive foi, gente, eu nunca fiz isso. É a primeira vez, né? E assim, falar que a gente não tem medo, claro que a gente tem. Só que daí foi ao que eu te respondi anteriormente. Eu já estava num ponto que a minha empresa ela estava crescendo, mas pouco, e eu estava praticamente atingindo, quando a gente fala de nível de empresa, a gente sabe que tem a empresa que está em processo de crescimento, a gente atinge a maturidade, e depois, se a gente não se manter na maturidade, inovando e crescendo, a gente entra na zona de declínio. E a minha preocupação era entrar na zona de declínio, porque o que eu estava fazendo era o suficiente, mas não o suficiente para eu crescer. Então chegou no ponto que eu falei assim: poxa, eu cresci até aqui porque o conhecimento, as coisas, as ferramentas, o que eu tenho me proporcionou chegar até aqui. Se eu quiser ir além, não tem outra forma. Eu tenho que fazer esse investimento. Então, eu me senti segura, tá? Pelas informações que eu tive, pelo todo o procedimento que a líder faz. Eles mandam para a gente o contrato, a gente tem tempo de ler, de consultar, de entender. Então, eu fiz todo esse processo, literalmente fiz a minha lição de casa para que eu tivesse consciência de fazer a aquisição. Então, assim, eu fiz a aquisição totalmente consciente e realmente com o próprio investimento da minha antiga empresa. Eu não precisei descapitalizar para isso. Sim. Você chegou a pesquisar outras empresas em relação à franquia? Ah, vou dar uma olhadinha como é que está o mercado em relação a isso. Na verdade, eu já tinha verificado duas possibilidades antes, né? Antes, porque eu não sabia, na verdade, assim, logo que a Cris anunciou a franquia, tanto é que eu sou a segunda franqueada, né? Então, logo que ela anunciou, eu comprei praticamente assim, foi muito rápido. Eu já tinha entrado em contato com outras duas empresas, tá? Uma era um regime mais de parceria. Então, assim, eu ia ter o produto deles dentro da minha empresa. Então, na verdade, eu não ia assumir a logomarca deles. Porém, não me deu tanta segurança, por quê? Porque o foco da empresa era mais processos de departamento pessoal, né? Que hoje, desculpa, mas eu entendo que como se você contratar um escritório de contabilidade aonde as coisas funcionam de maneira organizada, você consegue ter essa funcionalidade muito bem desenvolvida. Fora que hoje a gente tem alguns outros aplicativos que também ajudam, aplicativos que nos fornecem, por exemplo, detalhes sobre folha de pagamento. A Líder RH tem hoje o Líder Tech, que possibilita, por exemplo, uma comunicação um pouco mais assertiva. A gente consegue agendar reuniões, otimizar alguns processos e até mesmo aplicativos que registram ponto. Então, assim, essa parte de DP, eu não me senti muito segura justamente por ter muita tecnologia no mercado. Então, assim, era mais um produto dentro da minha esteira que eu ia oferecer para um cliente e provavelmente eu não ia conseguir converter, ter tantas vendas assim. Então, eu acabei não optando por isso. E existe uma outra franquia, né, que eu cheguei a entrar em contato com eles, se eu não me engano, a operação deles é em São Paulo, capital. Porém, também é uma empresa que funcionava
da mesma forma que eu já trabalhava. Então, o que ia modificar, na verdade? Eu não ia ter tanto conhecimento de gestão e, consequentemente, know-how da minha área para conseguir avançar para outros processos. Eu ia apenas ligar a minha antiga empresa a uma nova marca e, consequentemente, ficar um pouco mais conhecida por aquela marca, mas não talvez crescer a minha empresa como eu vi a possibilidade dentro da Líder. Então, eu acabei não optando pela empresa na época por conta disso. Mas isso foi alguns anos antes da Líder, né? Isso foi mais ou menos, acho que 2020, 2021, ainda que a gente estava praticamente em época de pandemia. Já recuperei o investimento, porque assim, a Líder me proporcionou vender novos serviços, né? E, consequentemente, buscar por novos clientes, tá? Então, assim, eu tinha uma quantidade de processo de recrutamento, isso aumentou com a Líder. Hoje eu tenho muito mais vagas, né, do que eu tinha antigamente, porque eu trabalhava mais, o meu foco era mais consultoria, não era tanto vaga, né? Mas hoje eu tenho 2 colaboradoras hoje que me ajudam e estão à frente desses processos de recrutamento. Então, a gente hoje tem uma quantidade maior, né, de vagas e literalmente processos voltados para a parte de treinamento. Então, foi implementado, inclusive, no ano passado, algumas políticas, alguns processos que eu já não fazia e fui qualificada para conseguir fazer. E esses clientes entraram praticamente no processo de recorrência, o que me possibilitou, né, conseguir recuperar o meu investimento e, consequentemente, ter o caixa hoje que eu já tenho um valor significativo de caixa. Não vou falar para você que é o valor que eu gostaria de ter, mas é um valor positivo em qual, assim, eu não fico desesperada para conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Hoje eu consigo fazer alguns investimentos. O ano passado a gente investiu não só em questões de mídia online, mas também de processos offline. O ano passado a gente participou de uma feira de grande exposição aqui na minha cidade, que nos proporcionou clientes que pagaram praticamente o investimento que nós fizemos. Então, a gente conseguiu fazer, literalmente eu falo, a Líder conseguiu fazer coisas que, assim, eu não imaginava que eu ia conseguir fazer, por exemplo, se eu estivesse de maneira independente, se eu estivesse sozinha. Porque muita coisa, né, além dos processos de investimento que nós fazemos, muita coisa vem da matriz em questão de suporte, né, para isso. Então, a gente se sente segura a arriscar e fazer. Eu uso a mesma frase da Cris, eu não vou descansar enquanto o nome da líder ecoar. Então, a gente precisa fazer o nome da líder ecoar, porque se eu cresço, ela também cresce, ela crescendo, nós também crescemos. Então, é assim que a gente precisa encarar o nosso negócio. E eu sou uma pessoa incansável, então não deu certo de um lado, tem que dar do outro. Então, se eu não consigo, às vezes, ter, por exemplo, um resultado positivo em uma questão no cliente, eu sempre vou tentar entender por que não foi o momento dele agora e qual vai ser a outra oportunidade que a gente vai conseguir fechar negócio e, consequentemente, ajudá-lo. Porque hoje a gente, às vezes, fica pensando, né? Nossa, um processo de venda, literalmente, ficar oferecendo algo para o cliente, mas não é isso. O cliente, ele tem uma necessidade. Se ele não comprar de mim, talvez ele compre de outra pessoa. Então, eu preciso ter clareza de qual é a necessidade dele para que eu consiga atender da melhor maneira possível e, consequentemente, fazer o RH da empresa dele funcionar e ele ter um time de alta performance. Que é isso que as pessoas querem. Problema com pessoas, as pessoas falam assim, todo mundo tem. Literalmente, lidar com máquina, lidar com processo é muito mais fácil do que lidar com um time. Mas a líder tem a expertise de fazer você aprender a lidar com o seu time. Então, se significa que existe mercado e existe sim possibilidade da nossa empresa estar ali ajudando os empresários e os empreendedores. Eu acredito que isso aconteceu do 8º para o 9º mês, tá? Geralmente eu falo que franquia, né? Eu falo que franquia, geralmente, quando a gente compra, a gente tem um período para esse retorno acontecer. Eu falo porque eu fiz um TCC quando estava me formando na faculdade, o meu estudo foi sobre uma franquia, e uma franquia de um outro ramo demorava em torno de 10 meses, e um investimento muito maior do que eu investi na Líder, tá? Então, demorava em torno de 9 a 10 meses, isso em 2012. Nós estamos em 2024, onde o mercado teve algumas mudanças, e a gente sabe que já não funciona mais assim. E ainda existe hoje outros canais de venda, como é o mundo online.
Mas, quando a gente fala de uma franquia, a gente geralmente fala que o resultado positivo dela pode ocorrer a partir do 14º mês. Então, a gente fala aí a partir do primeiro para o segundo ano. E o meu aconteceu, né, praticamente aí do 8º para o 9º mês. Então, depende muito, né, de como funciona o mercado, e eu falo que também daquilo que você está disposto a fazer. Porque tem pessoas que, é o que eu falo, não adianta você comprar uma franquia e pelo fato de ter o nome, você achar que ela vai se auto-vender. Não é assim. Ela tem um nome, ela tem uma marca, ela tem uma referência. É claro que quando a pessoa pesquisar, ela vai saber quem é você. Mas, nesse ponto, você também precisa fazer o seu papel, que é fazer o processo de prospecção, que é fazer literalmente entender qual é a necessidade do cliente e consequentemente, fazer a venda de maneira correta. Né? Então, eu tive esse desafio e consegui dentro desse período. Né? Mas eu sei que em algumas regiões pode ser que isso não aconteça como aconteceu na minha, né? Por questões de mercado. Mas aquilo que foi nos apresentado, por exemplo, que isso poderia acontecer do primeiro para o segundo ano, eu já estava consciente quando eu comprei a minha empresa, quando comprei a Líder. Então, eu já sabia que isso poderia acontecer um pouco mais para frente, mas aconteceu de maneira antecipada. Eu tenho uma estratégia, né? Eu fiz já meu planejamento estratégico para 2024. O intuito é que a Líder cresça ainda mais. Eu não vou revelar aqui a porcentagem, tá? Mas eu já fiz aqui a conta de quanto eu quero que ela cresça esse ano, né? Em questão mesmo de perspectiva, tá? E literalmente de potencial. Mas eu falo que eu já comecei 2024 bem. Por quê? Eu tive um fechamento de um contrato grande em dezembro. Né? A gente vai fazer a entrega agora no final do mês de fevereiro. Então, não, a gente faturou em dezembro, mas o recebimento vai acontecer agora em fevereiro, de uma empresa grande, que é uma multinacional que eu já atendia, e a gente está atendendo eles novamente por uma recorrência. E esse mês eu estou agora fazendo um orçamento novo para o mesmo cliente, mas para uma outra empresa que pertence ao mesmo grupo, né? Com uma possibilidade de fechamento grande, né? Fora algumas parcerias, né? Hoje, como eu comentei anteriormente, eu sou especialista em implantação de plano de cargos e salários, então eu vou iniciar agora, junto com a Líder RH Matriz, um treinamento de qualificação para uma empresa agora que está localizada em Minas, né? Então, o curso já começa semana que vem. E eu estou num projeto de implantação de plano de cargos e salários junto com a Márcia, que é da unidade de Caxias do Sul, de uma rede, né, voltada aí para questão alimentícia de animais, né? Então, assim, contratos fechados praticamente em dezembro, tá? Então, assim, eu falo que o pessoal às vezes fala, mas dezembro já é época de descansar. Quem está no mercado da área de RH entende que as empresas maiores, elas têm orçamentos, elas têm budgets, e esses orçamentos, eles precisam acontecer muitas vezes, né? Se tem algum dinheiro de caixa, a empresa prefere, às vezes, antecipar o fechamento de alguns projetos para o próximo ano, justamente para ela conseguir eliminar o caixa, o orçamento que ela tinha do ano anterior, porque se o ano virar, ela não consegue levar isso adiante. Então, o mês de dezembro é uma época muito boa para que a gente. Novembro e dezembro é uma época muito boa para a gente fazer negócios, contratos para o próximo ano, que é o que acontece dentro da minha franquia. Então, mês de janeiro, geralmente a gente não tem tantas vendas, geralmente a gente tem literalmente a execução de projetos que a gente fechou em dezembro. Então, como eu já atuo no mercado há um tempo, já sei que isso funciona dessa forma. Dentro de verdade, tá? Isso eu falo que com muita clareza. Nós, dentro da Líder, não vou falar para você que nós somos uma família porque a gente convive todos os dias, não é isso. Mas a gente tem uma conexão muito grande como se fosse família. Porque a gente se conecta muito fácil com as outras pessoas das outras unidades. Assim, eu tenho um relacionamento muito bacana com as meninas, mesmo não tendo um contato direto. Né? A gente troca muitas ideias, né? Pessoais mesmo, uma no WhatsApp da outra, ou até mesmo dentro do grupo de franqueados, porque a gente tem um grupo de franqueados onde a gente conversa e troca muita ideia sobre curso, sobre consultoria, sobre proposta, sobre como funciona na realidade A, como funciona na realidade B.
Então, a gente tem esse relacionamento muito bacana. E o que acontece com as parcerias, né? Dentro da líder hoje, a franquia, a franqueadora, a matriz, se ela tem uma demanda, por exemplo, que ela não tem algum especialista ou uma pessoa para poder fazer atendimento, isso ela é direcionado para as unidades. Então, no meu caso hoje, né, eu estou prestando um serviço, né, para líder RH matriz. Eles me pediram um orçamento, um cliente pediu um orçamento de um treinamento voltado para esse projeto, né, para ensinar os profissionais a entenderem o que é a metodologia do plano de cargos e salários. Por quê? Porque o intuito deles não é contratar uma assessoria. Né? O que é o trabalho de assessoria? Alguém fazer por eles. Eles querem fazer e querem posteriormente depois contratar um consultor justamente para ver se o que eles estão fazendo está correto. Então, eles querem primeiro ser treinados para depois contratar um consultor. E isso é muito bacana, porque quando a gente faz esse processo, o cliente precisa estar qualificado para andar com o planejamento, com o plano que foi implementado. Senão, ele fica dependendo, às vezes, de um consultor ou de um assessor. Então, ele consegue trabalhar de maneira independente. A gente faz isso, né? Deixa o cliente com autonomia para que ele possa executar os procedimentos. Então, nesse caso, né, o contato do cliente foi com a matriz e eles direcionaram para mim e eu vou conduzir o processo. Em Caxias, por exemplo, a Márcia, ela atua muito tempo com a área de RH, mas ela falou assim, Amanda, eu tenho conhecimento na área, mas eu queria um suporte seu para poder fazer a implantação. Eu falei, não, tudo bem. Então, ela fez, a gente fez, eu ajudei ela a estruturar o orçamento, orçamos, né? O cliente fez a contratação e a gente fez a parceria, certo? E como funciona essa parceria? Existe uma porcentagem, né, que fica para cada franquia, a gente executa o trabalho juntos, ela conduz o trabalho presencialmente com o cliente e nós fazemos todo o background por trás. Né, eu e ela, a gente faz as reuniões, vai fazendo os ajustes para que ela leve o projeto para o cliente e a gente consiga fazer a implementação. Primeiro ponto, a pessoa ela precisa ter a responsabilidade dela como empreendedor, porque é o que eu falo, não adianta eu comprar uma franquia e não entender de que eu tenho o meu papel como franqueado. Primeiro ponto. Você precisa entender qual é o papel da franquia e qual é o papel como franqueado. Se você tem todas as condições de assumir o papel de franqueado, compre uma franquia. Compre a líder. Porque você vai ter o suporte necessário para que você consiga evoluir o seu negócio, né? Literalmente, vai conseguir ter a base de dados da líder, vai ser treinado, né? A líder tem uma base de treinamentos muito grande, a gente tem uma universidade corporativa onde você pode fazer os cursos e, consequentemente, estender para os seus colaboradores, tá? Então, esse processo ele é muito desenhado, ele é muito claro. Se você tiver essa clareza, faça. Agora, se você tiver dúvidas ainda, se você tem condições de assumir o papel de franqueado, aí vale a pena você fazer uma reunião, entender realmente como funciona a franquia, para que ele entenda quais são as responsabilidades de prosseguir. Porque o que eu vejo hoje, tá? Minha opinião, tá, Naldo? Algumas pessoas, elas acabam adquirindo uma franquia porque entende que a franquia é uma receita de bolo. Para quando a gente fala de produto, pode até ser, porque produto você tem uma forma de executar e você entregar e é aquilo ali. Quando a gente vende serviço, por mais que a gente tenha um parâmetro, a gente precisa entender qual é a necessidade do cliente, aquilo que realmente é a falha dele e aquilo que é a minha responsabilidade e aquilo que é a responsabilidade da franquia. Senão a pessoa acaba depositando todas as responsabilidades dela como empreendedor em cima de uma franqueadora, somente para deter a marca e esperar que a franqueadora faça tudo. Não funciona dessa forma. Cada um tem a sua responsabilidade. Então, se você tem dúvidas, já por exemplo, trabalha na área de recursos humanos, entende que isso faz sentido para você e sabe qual é o seu papel, sem dúvidas, faça negócio, aperte a mão da Cris e tenha uma franquia líder RH. Agora, se você tem dúvidas de qual é o seu ponto, se realmente você está preparado para executar o papel como franqueado, vale a pena sentar, avaliar, entrar em contato com o pessoal da Cris para que ele esclareça todas as dúvidas e você literalmente prossiga ou até mesmo não prossiga, porque muitas vezes pode ser que essa pessoa esteja depositando dentro da líder todas as possibilidades dela e realmente vai ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Aí realmente não faz sentido. Eu gostaria, né, de agradecer a oportunidade, né, de estar falando com você e, consequentemente, né, de falar sobre a Líder RH.
Para mim é muito gratificante estar aqui dando um depoimento sobre como está funcionando a minha empresa. A gente se sente literalmente, né, muito grato por isso. Primeiro, além disso, eu gostaria de agradecer a Cris, né, pela profissional que ela é, pelo fato, né, de ser uma pessoa incansável, porque a Cristiane, literalmente, eu levo ela como referência, não só como profissional da área de recursos humanos, mas como profissional empresária. Então, assim, a Cris, ela fala muito de estratégias de empreendedor e de empresário. E eu mesmo, pensando muito na parte técnica, eu não tinha esse modelo. E hoje eu uso muito da técnica da Cris para que eu possa fazer a minha empresa crescer. E para as pessoas, né, que estão assistindo, que estão aí em dúvida ainda, né? Será que eu faço ou não? Será que esse momento é para mim? Sente, avalie, converse com um profissional da Líder RH para que tenha clareza dos processos que está fazendo, né? E, consequentemente, se for o momento, se torne também um franqueado da Líder RH e vamos, né, crescer juntos, porque é o que eu falo. O sucesso hoje não é só meu, não é da Cris, não é das outras franqueadas, né? O sucesso é da marca Líder RH, né? O sucesso é de todos. E é isso.